Sim. Ok, então, hoje estamos aqui numa sessão diferente do nosso Educar com Vida. Eu sou a Maribel Meia, sou escritora do blog Educar com Vida, e propus-me a fazer algo diferente, com os meus leitores, ou seja, não vamos ter um post habitual, vamos ter uma conversa. Isto porquê? Porque eu quero falar de um tema que não se esgota num simples post. E então, arranjei uma convidada. A nossa convidada de hoje chama-se Bárbara Bassari, é terapeuta integrativa, trabalha a nível emocional. E qual é o objetivo de convidar uma pessoa assim? Queria falar um pouco deste tabu que muitas pessoas têm relativamente a fazer terapia emocional, consigo ou com as suas crianças, não é? Este medo que às vezes os pais têm de levar a criança a fazer terapia, não é? Como se ainda fosse um tabu. Portanto, vamos abrir assim a conversa. Olá, Bárbara. Então, terapeuta Ah, integrativa, não é? Pronto, neste momento está exatamente. toda a gente a pensar o que é que será. Podes-nos Um terapeuta explicar um integrativo, bocadinho melhor? sim, um terapeuta integrativo é aquela pessoa que integra diferentes dimensões do ser humano, tanto espiritual, físico, mental, emocional, corporal. Portanto, nós vemos o ser humano como um todo. Eh, Enquanto algumas áreas olham para a saúde, olham para a doença, nós olhamos para a pessoa. Portanto, nós vemos outras partes que para algumas áreas são mais invisíveis e portanto, para nós é muito importante Tem uma ver, sensibilidade a vários níveis, ver não o, é? exato, ver o ser humano como um todo. Eu posso dar um exemplo. Quando há muita discussão num casal, eu pergunto de que cor é o quarto. Quando a pessoa tem muita vontade de comer, eu pergunto de que cor é a cozinha, porque há cores que estimulam inconscientemente o ser humano nesse sentido, ou para discutir ou para comer. Então é preciso também vermos o que é que pode estar a estimular, como também a dor emocional que faz com que o casal esteja em dissonância ou que a pessoa, por exemplo, esteja com grande vontade de comer. Portanto, para além da dor emocional, nós também temos outros fatores do ambiente que a pessoa vive que estimula esse comportamento. Então, nós temos que olhar para o ser humano como um todo. E, obviamente, que a terapia integrativa é algo que ainda pouco se fala ou pouco, não é tão democrática, democratizada, digamos assim, o seu falar. Mas o que é certo é que se nós olharmos agora atualmente para o caso do Príncipe Carlos ou para Kate, que eles estão a ser tratados com terapias integrativas. Também há medicina integrativa. Porquê? Porque a medicina integrativa também vai olhar para outros pontos que o Não tão médico convencionais, habitual não tão também convencionais, não. não é? Exatamente, eu, por exemplo, estou a ser seguida por uma médica integrativa que ela fez-me perguntas que o médico convencional também não faz muito. Então, é preciso olharmos para o ser humano como um todo e pronto, não olhar só para a doença, mas olhar para o ser humano que está por detrás, desenvolveu aquela doença, por exemplo. Ok. Pronto, então, como eu falava no início, eu queria aqui trabalhar ou conversar um bocadinho acerca deste tabu que algumas famílias têm de levar a criança, o jovem ou o adulto à terapia, ou dizerem que fazem terapia, não é? Ou dizer que a sua criança faz terapia, como se fosse algo só para gente que não está bem da cabeça, não é? E que não faz sentido nenhum. Sim, infelizmente pronto, é normal que a geração dos nossos pais tivessem essa visão, não é? Até porque não era tão falado. Mas hoje em dia, os meios de comunicação social hoje falam muito que é preciso para promover a saúde emocional. Portanto, fala-se muito sobre isso. Eu acho que devia de ser hoje mais normal as pessoas acharem que é normal mais nós termos apoio emocional em algum momento da nossa vida. E eu costumo dizer que às vezes são mais os saudáveis que estão a ter terapia do que aqueles que não estão a ter. Porque aquele que faz terapia é a pessoa que consegue se conhecer, consegue saber como é que trabalha, como é que reage. E é muito importante a pessoa ter autoconhecimento. E esse autoconhecimento, infelizmente, tem que vos dar uma notícia, só é alcançado Sim. se houver uma visão exterior sobre nós.
O que nós fazemos quando nós lemos determinados autores sobre o conhecimento, sobre nós, sobre o ser humano, ou a parte mais emocional, mais técnica, nós estamos a fazer o autodesenvolvimento. Ou seja, nós estamos a ver de uma forma geral. Mas ninguém nos disse que aquele conhecimento vai ser útil para o problema que nós temos. Às vezes até estamos a ler uma coisa que daquela área nós até estamos bem. Portanto, há uma grande diferença entre autoconhecimento e autodesenvolvimento. É muito importante as pessoas auto-se conhecerem para depois pouparem até mesmo dinheiro no autodesenvolvimento, porque muitas das vezes compram cursos, compram livros e muitas das vezes não estão a adquirir aquilo que os vai potenciar, seja ele até no trabalho, seja ele emocional, seja ele em que área que for. Aconselho sempre, façam sempre autoconhecimento, conheçam-se para depois não perderem tempo, dinheiro em coisas que afinal pode não ser bem aquilo que vai ser importante para aquela pessoa, tanto a Exatamente. nível profissional, Pronto, e mas então, até infelizmente, porque eu, por exemplo, que lido com bastantes crianças, denoto que as crianças estão muito mais à vontade para dizerem que vão fazer terapia do que propriamente os adultos. Portanto, este tabu supostamente está nos mais velhos e não nos mais novos, não é? exatamente, como eu estava a dizer, realmente é normal que a geração anterior tivesse esses tabus, não é? Quando fala-se agora tanto na comunicação social, devia de ser uma coisa mais normalizada. Infelizmente, há pessoas que ainda não têm essa vontade. Hum, E porquê que a criança muitas das vezes não tem esse tabu ou esse complexo? Porque naturalmente o pai levou-a a fazer terapia, que achou. Então, para a criança, nota que É aquilo é natural uma coisa aquilo que nós normal. apresentamos. Exato. Exatamente, ou seja, porque nós sabemos que nós imitamos comportamentos. Como é que nós conseguimos? Como é que a criança desenvolve-se? Imita Através da imitação. E isso completamente. acontece ao longo dos anos em Tudo aquilo que os diferentes. adultos levam como natural e naturalidade, as crianças vão assumir como natural também, não é? Como natural, portanto, o tabu tem que ser, é por isso que eu digo, os pais têm que primeiro eles começarem a trabalhar para que depois a criança seja uma coisa normal para a criança em diferentes, das diferentes formas, não é? Diferentes áreas, ou seja, de que estamos a falar das crianças, mas por acaso estamos a falar sobre terapia, mas podemos falar sobre determinados hábitos, por exemplo, um hábito saudável é lavar os dentes. Só os pais é que conseguem incutir esse Incutir. hábito de lavar os dentes, não é? Como? Através de ver os pais a lavar os dentes, não é? Então, Da através dessa imitação. imitação, não é? Porque se o pai, se o pai diz come a sopa e o adulto, ou a criança não vê o pai a comer a sopa, ele questiona, mas tu não estás a comer a sopa. Quantos filhos não questionam, não é? Claro. Então, em tudo na vida é pela capacidade, é pela imitação. Portanto, é muito importante os pais saberem que tipo de modelos é que eles estão a partilhar com os seus filhos. Isso é muito Uhum. importante. Seja nos hábitos de higiene, seja nos hábitos enquanto casal, qual é o tipo de modelo de casamento que eles estão também a partilhar com os filhos, seja de que área for, qual é o modelo que eles estão a partilhar. Isso é muito importante. Portanto, quando os pais pedem, isso já aconteceu comigo, e atendo o meu filho, eu costumo dizer, eu atendo assim primeiro. E porquê? Porque a criança não tem autonomia. Então, Claro. eu posso compreender a criança, mas aquilo que vai influenciar muitas das vezes no comportamento da criança é o adulto. O pai é o responsável, o pai e a mãe é o responsável pelaquela criança. Então, é muito importante os pais fazerem terapia Até e porque, tirarem esse tabu. E depois também acontece outra coisa, que é mandar a criança para a terapia e eles acharem que não precisam, não é? E depois pois, faz os trabalhos com a criança que eu não aconselho só fazer terapia com a criança, porque faz o trabalho com a criança, e eles são muito fáceis da coisa mudar, e depois eles há um deparam-se com as entrave. mesmas questões em casa e ele retrocede, porque eu não vou contra quem manda em minha casa, quem é os O líderes da pilar. minha casa. Eu não tenho autonomia, eu não tenho esse poder. E então é muito importante isso, é muito importante os adultos, acima de tudo, saberem isso, que é primeiro eu conhecer os meus limites, até onde eu posso ir, o que é que eu posso prometer à minha criança e cumprir, o que é que eu não posso prometer. É muito importante nós nos conhecermos, muito.
Aquela célebre frase que eu costumo dizer que quanto mais felizes estão os pais, mais felizes estão as crianças. É isso? Na hora nem mais. Essa é uma frase Chave. importantíssima os pais guardarem, porque os pais têm que ter a consciência de uma coisa: se eles não vieram de uma família feliz pode vir deles. Se eles não tiveram uma infância feliz, uma infância feliz, os filhos deles podem vir a ter. E o marco que faz a triagem, o marco é a terapia. Porquê? Porque tanto hoje, aquele adulto hoje que teve uma infância rígida e hoje é super cool com os filhos, eles fazem tudo, também está a não contribuir para o desenvolvimento emocional da criança. E aquele filho que os pais foram super mãos largas, está tudo bem, podem ser pais rígidos e estão outra vez no quê? Nas polaridades. E o mais saudável é nós encontrarmos um equilíbrio, não Equilíbrio. sermos tão rígidos, mas também não sermos tão, deixa a vida me levar, a vida leva E e a há a vida vai ver. possibilidade de quebrar ciclos. Exatamente, porque a vida de quebrar círculos, nós temos que ter essa capacidade. E só temos essa capacidade quando alguém nos diz: Ó, é isto que está a influenciar isto na tua vida. Se nós mudarmos este comportamento e vais testar ver se vai dar certo, provavelmente o resultado vai ser diferente. E é muito importante para hoje, para os pais terem essa capacidade. Eu posso mudar, e quando eu mudo, tudo à minha volta muda. E não colocarem esse peso tão grande, porque às vezes há pais que colocam um peso muito grande nos filhos, que eles não pediram para ter essa responsabilidade. Por exemplo, nos casos onde os pais estão em conflito matrimonial. É muito desgastante para um filho eles ouvirem de alguma forma que só estou casada ou só sou casado por causa dos meus filhos. Isso é das mentiras que acontece. É Muitas empurrar das para vezes outra responsabilidade. é a Para alguém responsabilidade que não tem responsabilidade nenhuma acerca do assunto, não é? nenhuma. E esses adultos, essas crianças em adultos, vai ter impacto nas suas vidas esse tipo de discurso. Portanto, nós como adultos, nós como educadores, nós como pais, mães, como terapeutas, professores, explicadores, nós temos uma obrigação. E essa obrigação é de saber educar os nossos. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu ensinado, mas nós podemos aprender a fazer isso. Isso é muito importante nós desenvolvermos essa parte. É sabermos como é que o cérebro funciona, como é que a criança desenvolve-se, como é que determinada ação e reação, qual é essa dialética. E então é muito importante, Maribel, nós termos essa capacidade. E essa capacidade é só dada com um profissional a darmos a Ou dar-nos seja, diretrizes conforme as nossas necessidades e conforme as situações que se vão deparando. Isso é muito importante. Os nossos pais, e não foi há tanto tempo, não tiveram tanta informação quanto nós estamos a ter, de uma forma gratuita, que basta ouvirmos especialistas mesmo na área da terapia e na área da psicologia, e da psiquiatria, que têm, pedagogia também. da pedagogia, que têm blogs, que têm canais no YouTube. Portanto, não há por ficar ignorante Não há nessa parte. desculpas, não é? Há Não que há procurar desculpas. ajuda. Sem É vergonha, procurar, sem mesmo talas. que não tenha recursos económicos, mesmo que não tenha recursos económicos, há boa informação de especialistas, profissionais, e portanto, se não Disponível na tiverem, internet de forma gratuita, basta ter exatamente, vontade e não de é, e procurar. estou a falar que são canais fidedignos porque são profissionais da área, portanto, é Exato, muito importante as pessoas procurarem ser melhores. informação para serem melhores, para terem a noção que o modelo que estão a dar aos seus filhos é o melhor modelo que eles conseguem ser naquele momento, mas que podem ser ainda melhores e que eles vão ser adultos realizados, que vão ter que tratar as suas traumatizações se assim acontecer, porque, pronto, acontece, é uma coisa que não se pode controlar, Exato. mas minimizar é importantíssimo. E nós podemos minimizar com coisas pequeninas, não é? Quando nós, enquanto pais, mães e adultos, há uma ação e não termos uma reação diferente para uma situação similar. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático.
Quando nós estamos a dar comida às crianças e dizem, mas experimenta aí a cenoura e o Os brócolis. legumes. E a criança, naturalmente, ai, não quero, não gosto, e às vezes não gosta só porque viu, porque ainda não sabe e está a experimentar o paladar. Há um certo momento, lá para os 3 anos, que uma pessoa ainda está a experimentar os paladares. O que é que acontece? Se nós às vezes tivemos aquela conversa pedagógica, prova, porque ainda não sabes como é que é, e nós provamos, vês, olha, tu começa a perceber qual é a textura, a cor, olha que cor bonita, e começamos, e a criança lá experimenta. Só que da outra vez, na outra refeição, há a mesma situação, até pode ser com o mesmo legume, e e acontece. Nós tivemos um dia mau, o trânsito foi caótico, o trabalho correu mal e estamos super irritados. Chegamos a casa e temos de fazer jantar, tratar das crianças, aquela máquina de roupa que ainda temos que estender, pronto, imensas coisas. Estamos irritados e vamos, como é que vamos reagir a uma situação similar, de uma forma mais agressiva? Tem E paciência. então é aí que muitas das vezes mais vale até recuar, é nem falar nada, recua. Porque se nós, numa situação similar, estamos a ter uma reação mais intempestiva, que às vezes até dizemos nomes que não queremos, a criança vai ficar com medo, vai desenvolver nela o medo, a insegurança. Porquê? Porque ela vai dizer assim: bem, para uma situação idêntica, a reação é diferente, então ela não sabe o que esperar. Então depois isso desenvolve-se um adulto mais inseguro, mais ansioso, mais medroso. Então, nós temos que perceber que a nossa infância, nós hoje como adultos, é uma ressonância de muitas das vezes das experiências que tivemos Das vivências. enquanto na infância. Portanto, é importante nós fazermos isso, fazermos terapia, nós enquanto adultos, perceber os nossos limites, saber gerir, mesmo naqueles momentos que estamos mais irritados, mais vale sairmos, mais vale respirarmos fundo, porque sabemos que não vamos ter uma boa companhia, ou não vamos ter uma boa reação, não vamos ser bons educadores, e porque isso é E importante, jantamos é um muito bocadinho importante. mais tarde, não é? Mais vale É, exato. acalmar e depois. Ok, agora a minha pergunta é: quando é que se começa a fazer terapia? E podemos fazer terapia em crianças, jovens ou adultos, não é? Em idades diferentes. Como é que funciona? Bem, a terapia é importante para todas as idades. Porquê? Porque ela é adaptada a cada faixa etária, não é? Não há. Mas obviamente que há casos que às vezes primeiro são acompanhados pelos pais, depois os pais, as crianças acabam por criar uma relação com o terapeuta, com o psicólogo, com a pessoa que está à A sua frente. acompanhar? E há diferentes ferramentas para cada faixa etária. Por exemplo, eu tenho ferramentas que eu não uso ao menores de 16 anos. Não é aconselhável e não estou, como é que se diz? Apta? Disponível? Não estou permitida, não estou, Ah, permitida. não estou Certo. permitida a fazer isso. Portanto, por Claro. exemplo, há ferramentas que eu não posso usar a menores de 16 anos. Portanto, é importante nós sabermos qual é, o que é que a criança tem, e para isso é preciso nós fazermos e termos uma série de ferramentas para isso. Aconselho, porque é que não posso dizer que haja uma idade, porque também temos os psicólogos infantis que estão direcionados para Qualquer idade é atender boa, não é? crianças. Depende da Até necessidade. se exatamente se houver essa necessidade. E, e às A vezes é família tem que bom estar disponível também para perceber e atenta. quando é que é essa necessidade. Exatamente, e atenta, porque é muito importante ver. Portanto, não vamos colocar uma faixa etária, vamos colocar que há determinados comportamentos que os pais podem não saber descodificar e que Uhum. precisa de um olhar terapêutico, e aí aconselho vivamente os pais a falar com o profissional, o que é que está a passar, o que é que eles estão a sentir, o que é que estão a ver, e obviamente depois o profissional atender a criança, pode ser num Criança, primeiro momento jovem, acompanhado, jovem, é assim, os jovens já é sem, eu atendo jovens e é já sem pais, não é? Estou a falar mesmo de crianças, crianças, crianças.
Uhum. que é preciso a primeira pessoa desenvolver Empatia. aquela empatia, aquela confiança, Claro. com os jovens. É diferente, eles já são adultos, jovens adultos, portanto, já estão já têm forma de se defender, digamos assim, e portanto eles não já vão sozinhos. E é verdade que com os adolescentes eu não digo nada aos pais, esse é o nosso trato, e é por isso que tenho tido bons resultados, porque os jovens também sentem que têm alguém acolá que confiam. Eu, enquanto investigador também na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, também falei com jovens que foi na área da sexualidade e também foi na área do abandono e do absentismo escolar. E, sobretudo na área da sexualidade, muitos dos meus entrevistados, dos meus jovens, perguntavam-me: Mas tu vais dizer aos nossos professores ou à minha diretora que estou a falar aqui? Eu, não, é investigação e isto é um trato em que eu não digo nada, mas vocês também não podem dizer nada aos vossos colegas do que aqui é tratado. Portanto, aqui é um pacto de Compromisso. silêncio entre todos nós. E porquê? Porque o que foram lá dito foi muitas vezes aquilo que era a sua intimidade enquanto jovens e que eu não podia revelar a ninguém, não é? Por uma questão de ética. Portanto, é isso que é importante. E quando os pais me contactam, eu digo mesmo isso. Tenho que ter a consciência que eu não vou contar sobre aquilo que se passa lá dentro. E os pais Claro. aceitam. Quem não Eu, aceita, tenho muita pena, não, não não pode atendo, ser, não é porque permitido. Eu, enquanto explicadora não é porque. individual, também acontece-me isso, ou seja, muitas das crianças e jovens que aqui vêm contam coisas que, não, que estão mesmo à espera que fique entre nós, ou seja, estão à espera e precisam desta atenção, desta Uhum, escuta de alguém de fora, adulto, que os tente compreender e que esteja disponível para isso, não é? E é um bocadinho o que a uhum. terapia também faz, aos adolescentes, aos jovens, dar-lhes a oportunidade de poderem falar, de contar as suas ânsias sem serem julgados, não é? E isto é fundamental para Completamente. quem cresce e que eles não têm outra oportunidade, nem têm outro momento. E é assim, às vezes, e é bem pior se confidencializarem e Com orientarem-se a pelos pessoa seus errada. pares, não é? Estão a viver a mesma coisa, não têm maturidade que os profissionais e as pessoas mais adultas que eles interagem têm, ou até mesmo acontece eles confidencializar com irmãos mais velhos. Portanto, acontece, eu como filha única não tive esse É prazer, privilégio. portanto, mas o que é certo é que é importante o- Educar para a os, eu- escuta. eu- e os jovens, sobretudo os jovens, se sentirem escutados. Eu sinto que eles sentem-se, e eles têm assim, eu tenho tido muito boas, ao longo dos anos só tive boas experiências com jovens, só boas experiências. Portanto, eu não tive uma a São reclamar, uma. fantásticos. E, portanto, eu sou. Muita gente fala tanto dos jovens e eu sou uma afortunada, porque eu só tenho boas experiências. São jovens com quem eu tenho atendido e falado que têm um grande sentimento. Por exemplo, eu tive um caso que eu até costumo partilhar, que eram 5 jovens. Cheguei à escola, a professora disse-me: Olha, são jovens isto e aquilo, e eu, como investigadora, como profissional, Já com o uma preconceito coisa. ali. Eu pensei, bem, o que os outros me dizem não são cartilha para aquilo que eu vou experienciar, nunca, né? Nós temos que ir sempre ponto zero. O que os outros falam Exato. sobre Não alguém podemos ser influenciados pelo preconceito. nunca pode ser ponto de orientação, seja a nível profissional e também aconselho a nível pessoal. Claramente. O que os outros dizem não pode ser, porque nós também somos pessoas diferentes e outra pessoa pode interagir connosco de forma diferente. Claro. E eu cheguei à sala, eu sou baixinha, não me pode parecer, mas eu não sou muito alta. Eles eram muito mais altos do que eu, um corpaço já, não é? E sentamos, e eu pensei, se eu ligar àquilo que a professora disse, eu não faço nada aqui, porque eles eram 5 rapazes. Íamos falar sobre sexualidades, não é? E, Mais um e tabu. foi exatamente, e foi das experiências, foi dos grupos que eu mais gostei. Eles foram super sinceros comigo.
Descobri, um disse que já tinha se iniciado sexualmente e depois, afinal, lá acabou por dizer que nunca tinha acontecido e os outros a dizer, "Então, mas tu disseste, já tinhas dito, tinha sido a outra, não sei o quê." Portanto, eles confidencializaram, eles foram muito espontâneos, foram muito sinceros da lá. Eu só tenho boas recordações e boas experiências com jovens. E são jovens que têm um sentido, um sentir tão profundo que eu acho que muitas das vezes analisamos pela capa, Não é às aproveitar. vezes ti- tira-se ilações dos jovens porque aquilo que os irmãos foram na escola e não se olham outra vez, voltamos às vezes a eles que se fazem, não é? Temos que olhar para o jovem, aquele, não o ambiente que viveu Nada de ou o que aconteceu. comparações, isso é tremendo Exatamente, para uma criança ou para um jovem. tremendo. Foi das experiências mais gratificantes que eu tive. E são jovens que têm muito sentir, que têm muita necessidade de ser escutados, que eu sinto que ninguém os escuta verdadeiramente aquilo que eles estão a sentir, aquilo que eles estão a pensar sobre uma situação. Aquilo que eu tenho constatado é que eles e elas têm o sentido de ver as coisas às vezes tão objetivas, tão fáceis de resolver, que às vezes os pais embrulham-a lá um bocadinho mais. Complicam. Os adultos é que E, e complicam. para- Exatamente, eu nunca mais me esqueço de uma amiga minha, com 14, 15 anos, que virou-se para os pais e disse, acho que foi a mãe que disse, porque é que vocês não se separam? Não faz sentido vocês estarem juntos. Vocês não têm, vocês não gostam um do outro. E então eu acho que isto é para fazer refletir aqueles pais que continuam em relacionamentos que já não dão certo, que já não há admiração. Não tentem que esse seja o modelo de relacionamento que vocês querem para os vossos filhos. E essa minha amiga questionou e a mãe não teve resposta para ela. Isso muitas das vezes, quando nós não temos um bom modelo depois de casamento, de relacionamento a dois, depois não vamos esperar que os nossos filhos tenham sucesso no casamento, no relacionamento a dois, Pois. porque realmente o modelo que eles viram não foi o mais saudável. Mas Além aí, disso, como obviamente, falávamos há pouco, se não são pais felizes, não haverão filhos felizes, não é? exatamente. Obviamente que também deixa aqui o recado. Cada pai e cada mãe faz o melhor que consegue e sabe fazer naquele momento. Todos nós chegamos à nossa parte da vida profissional, pessoal, íntima, que só fizemos aquilo, o melhor que nós sabemos naquele momento, com a capacidade intelectual, emocional, espiritual que nós tivemos. E é muito importante, com isto quero dizer que é muito importante, nós hoje, como adultos, assumirmos a nossa responsabilidade e nós procurarmos terapia para resolvermos porque é que nós não estamos a conseguir determinados objetivos na vida. Portanto, por mais que aquela nossa infância tenha sido aquela, nós hoje, como adultos, temos a obrigação para connosco mesmos de fazermos terapia para Para que quebrar, quebrar para o quebrar ciclo. então o circuito e que a partir daqui façamos uma vida diferente, ou seja, diferente daquilo que nós, o que veio de nós, ou de onde nós ah, nascemos. Há uma outra frase que também às vezes me faz muita complicação, pronto, e vou procurar que tu concordes comigo, que é muitas Espera aí, vezes mas para antes disso também quero dizer uma frase que eu gosto muito e diz tem isto. tudo a ver com aquilo que eu acabei de dizer, que é conversas difíceis, vida fácil. A terapia muitas das vezes, e voltamos à tua primeira pergunta, que era sobre o preconceito. Terapia, as pessoas têm medo da terapia. Mas também digo uma coisa: É uma conversas conversa difícil. difíceis Pois é. leva a vidas fáceis. Às vezes vocês estão com vidas muito complicadas, porque simplesmente vocês estão com medo de sentar e escutar, e muitas das vezes o que vão ouvir são diretrizes, depois vocês fazem se quiserem. Nós, enquanto profissionais, não vamos salvar ninguém, nós vamos ajudar, vamos direcionar da melhor forma que sabemos, mas depois cada um tem que tomar as responsabilidades, as rédeas da própria vida e dizer, ok, eu quero fazer isto, eu estou preparado, eu vou seguir em frente e vou fazer. Como há pessoas que dizem, não E quero dar-me o também, trabalho, muitas eu vezes assumo as consequências. há o medo até de ouvir o que os jovens têm para dizer, porque pode espelhar aquilo que eles não querem ouvir, não é? Sim, e às vezes sabes que há alguns dos conflitos que muitos pais, isto é outra coisa, não é? Os pais têm com os jovens ou com as crianças é porque o filho às vezes reflete aquilo que ele não conseguiu ser na Pois infância é e na isso. vida adulta. Não queremos, às vezes não queremos estas conversas difíceis porque não estamos preparados para elas.
Ou não queremos que E o outras jovem vezes, fale porque não o queremos ouvir, porque temos medo daquilo que ele vai dizer, não é? exatamente, e às vezes os filhos são um espelho daquilo que nós somos e às vezes também não estamos preparados para ver. É por isso que há muitos conflitos. Portanto, é por isso que eu digo, para não traumatizem as vossas crianças em vão. A sério, façam terapia, conheçam, saibam aquilo que vocês precisam trabalhar para que a vida se Para sermos flua mais e seja uma vida felizes, mais fácil. mas Portanto, mais vale a felizes. pena as conversas difíceis. Vale Vamos a lá à pena as última conversas difíceis. pergunta. A última pergunta que eu Sim. disse que queria muito que tu concordasses comigo, que é, muitas vezes os pais dizem que são os melhores amigos dos filhos, e isto não é Hum. possível. Não é possível porquê? Porque o papel do pai e da mãe é tão, tão importante e tão maior que nunca pode ser um papel igual aos seus pares, certo ou errado? Bem, Mariela, eu acho que tu fizeste a pergunta e deste a resposta. Mas é Que verdade, bom. os pais são educadores. Os pais têm que orientar na caminhada. Eles nem é saudável se os filhos só tiverem como amigos os pais. Os pais são aqueles que vão guiar, aqueles que vão orientar, mas um relacionamento saudável, o desenvolvimento emocional da criança só é saudável se também ele começar a fazer, quando vai para a escola, as suas relações com os seus pares. É muito importante, é muito importante. Se os pais começarem a circunscrever os seus filhos, nós somos os melhores amigos, nós isto, nós aquilo, ou aquelas mães super, mega, Controladoras. protetoras, Controladoras. que não deixam a criança respirar, até mesmo cair, sujar-se, que é muito importante na infância, as criancinhas sujarem-se. É importante as criancinhas palparem a Contactarem com a terra, natureza. contactar com a natureza é muito importante, porque depois, lá à frente, depois as crianças, alguns jovens dizem que não posso me sujar, depois tem aqueles toques, não é? E há pessoas Não que vivem sabem, em dizem que não sei plenitude. como é que não sei como ele desenvolveu ou como ela é tão limpinha, não é? Mas porque foram pais que não deixaram as crianças viverem, os Castradores. pais têm que deixar a criança experimentarem. É muito importante. E, portanto, os pais são orientadores. Depois, os filhos têm que se fazer as suas relações. Obviamente que é importante, se o filho está a viver um conflito na escola, ele partilhar com o pai, com a mãe. Porquê? Porque o Interferir. pai, o encarregado de educação, vai ajudar a resolver aquela situação. Porquê? Porque é função do pai e da mãe proteger, cuidar, alimentar. Isso é muito importante. Mas obviamente que é importante os pais saberem o lugar deles, porque depois os amigos, os namorados, as namoradas têm outro espaço na vida e no desenvolvimento emocional das nossas crianças. Crianças não, depois já é pré-adultos e Jovens, jovens adultos e adolescentes. adolescentes, portanto, os pais têm que ter a capacidade, que os filhos são para o mundo e eles é por isso que ser pai e mãe é a maior tarefa de todas que possam ter na vida, porque é a maior doação. Ou seja, eu dou-me a alguém que vai ser para o mundo, não vai ser para mim. Eu não vou ter filhos para cuidar de mim na velhice. Eu vou ter filhos para ele ir para o mundo, para ele ser uma pessoa concretizada e realizada. Para Isso ser não quer feliz. dizer ser feliz, isso não quer dizer que não haja interajuda, atenção, mas não podemos ter a Não percepção que misturar vamos. papéis. Exatamente. E então é muito importante isso, é muito importante nós empoderarmos os nossos jovens, as nossas crianças a saberem se defender nos seus pares, mas obviamente que o pai vai intervir quando, por exemplo, for um adulto a ter uma atitude menos positiva. Quantas de nós, eu, por exemplo, já eu tive na minha infância, eu tive uma professora que decidiu falar mal de mim numa sala de aula, não é? Obviamente que não fui eu que fui tomar, do que fui tomar, Defendeste, pedir, não, não, exato, não são não as é? Não crianças que fui têm que eu, defender foi tudo. o meu encarregado de Exatamente. educação que foi falar com a professora, foi falar com o conselho diretivo. Qual é o órgão que regulariza aquela entidade? Então, qual é a entidade que regulariza aquela profissão? Portanto, é importante os pais serem os cuidadores,
serem aqueles que vão prover a segurança. É muito importante. É muito importante os filhos sentirem-se amados, mas não podem se sentir aprisionados. É muito diferente e é preciso os pais terem esse cuidado. E depois há que haver um equilíbrio, porque também não é libertar ou obrigar a criança a tomar as decisões, a responsabilizá-la antes do tempo, não é? Às vezes os pais também querem que haja uma responsabilização quando a criança ainda não sabe bem escolher, ainda não tem. E isso dá-lhe insegurança, ter que estar sempre a escolher, não é? Porque o pai e a mãe responsabilizam um bocadinho demais, não é? Há que encontrar o equilíbrio. Uhum. Tem que ser em diferentes fases, não é? É por isso que é a mesma coisa que as tarefas domésticas, não é? Vamos incutindo. Agora levas os guardanapos, aquele tempo, Exato, cada coisa na não é? sua fase. Cada coisa de fazer a cama, são coisas pequeninas que a criança tem que fazer. Portanto, hábitos e rotinas, tenho que dar uma má notícia para quem não gosta, são importantíssimos para Fundamentais. estruturar a nível cognitivo, emocional, as nossas crianças. Infelizmente, tenho que dar uma notícia, mas os pais têm que ter determinadas rotinas e normas para as crianças saberem que Sentirem toma-se seguras. banho, janta-se, lava-se os dentes, eh, há um momento que podem brincar, mas para eles terem, é muito importante para a organização mental dos, dos seus filhos, é importante essas rotinas. Pronto, olha, esta conversa está fantástica, mas o nosso tempo está a esgotar-se. Foi muito Ai, não sei bom. quantos minutos já tivemos. Não sei, mas temos aqui nos. Já falta pouquinho Ah, para acabar a sessão, faltam portanto, 2 minutos e 30. vamos dar Olha, por só quero dizer uma encerrada. coisa. Sim, Eu só claro, quero dizer uma coisa. Muito claro. obrigada pelo convite e, espero ter Façam ajudado a terapia esclarecer. e façam Exatamente. terapia sem vergonhas, não é? Façam Levem as terapia. crianças à terapia, levem os jovens à terapia sem vergonhas. É uma ajuda, É é verdade. alguém que está para escutar com todo o cuidado e carinho, não é? E é isso que nós precisamos. É aqui que fica o Sim. mote para o fim desta sessão. Muito obrigada por este Obrigado bocadinho. eu pelo convite. Soube muito bem e espero que depois quem vá ver goste também tanto como nós gostamos desta conversa. E Pronto, espero ter obrigada, ajudado. beijinhos. Beijinhos. Obrigada.